Salve, salve, camaradas, e aí, tudo suave? Vou trazer aqui mais um testemunho de chamado por Mauro Cid, tá ligado? É referente àquela trama lá do golpe pá Núcleo 1 e tal. Por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer no engajamento. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, deixa aquele bom e velho sem anistia pra golpista e sem delongas. Bora logo aqui pras ideias dele. Eu chamo agora a testemunha, capitão do Exército, Rafael Maciel Monteiro. Bom dia, capitão Rafael. Bom dia, senhor ministro. O senhor também já foi qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. O senhor é parente em algum grau de alguma das partes? Tem alguma relação com alguma das partes? Não, tem uma relação de amizade com o tenente-coronel Cid, ministro. Agradeço, capitão. Passo a palavra ao doutor Bittencourt. Senhor Rafael, desde quando o senhor conhece Mauro Cid? Doutor César, eu teria que volver minha memória aí para o século passado. Eu conheço não só o Mauro Cid, mas toda a sua família, desde 1999, o início do presente século, ano 2000. Gostei desse bagulho aí de século passado. Eu achei que ia ficar mais da hora se ele falasse que tinha sido no milênio passado, né não? Essa galera é muita onda. Muito tempo. O senhor sabe se Mauro Cid era próximo à família do presidente Bolsonaro ou era uma relação puramente profissional? Vou complementar isso para o senhor e esclarecer de modo a deixar claro para a turma. Nós todos somos militares, eu tenho 5 gerações de oficiais, 4 gerações que me antecedem, sou a 5ª geração de oficial. Não por acaso somos conhecidos por nossos sobrenomes e com a família Cid não é diferente. Pelo que me consta, isso é um fato notório. O general Cid é da mesma turma de formação da Academia Militar, do presidente Bolsonaro e do mesmo quadro, artilharia. No entanto, o ex-presidente Bolsonaro ele teve um período no serviço ativo muito curto, né? Ele foi abreviar, ele respondeu a um conselho de justificação e seguiu aí para a vereda política. A partir desse momento, doutor César, e eu digo não só com relação à família Cid, mas com boa parte dos efetivos militares, o ex-presidente Bolsonaro passou a ser um perfil a ser evitado. E da parte do general Cid, o seu currículo fala por si só. Eu suponho que ele tenha seguido toda a liturgia necessária à promoção aos mais elevados níveis, de modo que, respondendo de forma objetiva a pergunta do doutor, eles nunca tiveram absolutamente nenhum contato. Pela relação de proximidade com a família Cid, que o senhor menciona, em algum momento o Mauro Cid levou ao seu conhecimento algum plano de golpe ou de insurgência militar? Ok, então, esclarecendo apenas aos senhores ministros a minha relação de proximidade. Como os senhores sabem, o Exército ele provém boa parte das guarnições militares, vilas militares, né? São moradias aos seus efetivos de carreira. A guarnição de Brasília não é diferente, e eu morava na 103 Norte e a família Cid na 303, no primeiro bloco ali atrás do posto de gasolina. De modo que eu tive muito contato com a família Cid pelo fato de minha mãe, na época, estar padecendo aí de uma doença terminal e o refúgio que eu tinha enquanto adolescente, eu tinha 15 anos de idade, quando começamos a estreitar esse laço de amizade que, para mim, transcende uma amizade. Para mim, é uma dívida que eu tenho com essa família. E então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro aos senhores, porque não é apenas, ao menos da minha parte, não é apenas uma amizade, é uma relação de dívida. E no que toca à minha pessoa, eu tenho um currículo muito singular no Exército Brasileiro. Eu entrei tardiamente, fui agente de uma polícia judiciária
e dentro do Exército tive a felicidade, por intermédio dos meus chefes, de estudar direito até os níveis mais elevados. Somada à primeira premissa, de que eu tenho realmente um vínculo de dívida, vamos dizer assim, com a família Cid, particularmente com o Mauro, que sempre foi uma referência profissional para mim, eu suponho que eu fosse o indivíduo mais indicado a avaliar um plano exótico como esse que é apresentado pela imprensa. E, doutor, respondendo também objetivamente, jamais me foi apresentado qualquer tipo de minuta, ensaio ou documento relativo a um golpe de Estado. Obrigado. Doutor Jair, algum complemento? Não, Excelência. Muito obrigado. Agradeço. Alguma das defesas, alguém tem alguma questão? Sim, Doutor Rodrigo, por favor. Rafael, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Senhor Rafael, o senhor teve alguma conversa com o senhor Mauro Cid sobre os atos de 8 de janeiro? O senhor pergunta antes ou depois de sua prisão? Os dois períodos. Antes da prisão, não. Após a prisão, sim. Eu o visitei frequentemente, ocasião em que, naturalmente, por ser parte essencial da imputação, nós conversamos sobre esses fatos. E o que o senhor Mauro Cid falou para o senhor nessas ocasiões sobre os atos de 8 de janeiro? Os atos de 8 de janeiro em si, Sim. pouquíssima coisa. O Coronel Cid é um perfil muito reservado. Eu adianto ao senhor que eu o visitei desde o primeiro ou segundo dia de sua prisão, mas o Coronel Cid ele tem muita reserva e ele, naturalmente, suponho que não tivesse muito a dizer sobre o 8 de janeiro. Eu suponho que o senhor esteja mencionando aquele episódio de depredação, né? Ele falou o óbvio, como ele estava encarcerado, ele não tinha notícias do ambiente externo. Então, o que nós conversávamos, basicamente o que saía na mídia, mas nada para além do que era público e notório, de conhecimento público. Mas nessas conversas, ele manifestou repúdio a esses atos de depredação ou não? Ele disse que, de alguma forma, apoiou esses atos de depredação? Ele, naturalmente, como boa parte aí do segmento militar, ele manifestava repúdio. Isso é algo que eu imagino que seja consensual para todo e qualquer espectro político brasileiro. Perfeito. Senhor Rafael, nessas conversas, o que o senhor Mauro Cid comentou com o senhor sobre essas notícias de que haveria plano para matar autoridades, especificamente para assassinar ou prender o senhor ministro Alexandre de Moraes? Oxe, o cara agora ia deu os papos que Mauro Cid é um cara reservado. Aí ele vai ficar conversando sobre o bagulho de matar os outros. É muita onda mesmo. Esse bicho sabe de nada, meu irmão. Esse bicho aí foi só pra ficar babando mesmo, o cara, tá ligado? Não é bagulho de testemunha abonatória. Eu não sei nem por que aceita esses negócios. Então, doutor, com relação ao plano, eu acompanho muito pouco, eu não tenho redes sociais e eu sou municiado de informações pela minha esposa. Suponho que isso se trate daquela questão Copa 2022. Exatamente. A única coisa que o Coronel Cid, isso, eu acho que o desvelamento desses fatos se deu a partir de sua segunda prisão. O Coronel Cid ficou profundamente incomodado e pesaroso em relação aos fatos que envolviam efetivos que outrora foram subordinados dele, né? Isso foi uma coisa que realmente o entristeceu bastante. Mas com relação a minuta, plano, nunca tive nenhum tipo de conversa com relação a ele. Eu mesmo estava ali mais como um ouvido amigo. Então, eu não fazia questão de saber a fundo esses fatos. Eu também sou uma pessoa muito reservada.
Perfeito. Senhor Rafael, quem seriam esses subordinados que o senhor citou? Eu imagino que não posso afiançar aqui quais exatamente foram subordinados, mas o Coronel Cid é um integrante das Forças Especiais do Exército Brasileiro, né? É uma unidade aqui em Goiânia, e, naturalmente, temos um adágio no sentido de que o Exército é pequeno. Então, nós nos conhecemos, ainda que sirvamos em distintas unidades. Muitas vezes um foi instrutor do outro. Eu imagino que sejam alguns dos efetivos de Força Especial de menor hierarquia, que ele, naturalmente, por ser um militar dito pelo Exército muito bem formado, né? O Coronel Cid foi 01 em tudo que ele se propôs a fazer. Eu suponho que ele tenha se penalizado com relação ao destino aí que se antepunha para seus subordinados. Ah, então no final das contas é tudo suposição, né? Tá certo. Tava magoado nada, meu irmão. O cara envolvido no bagulho, não é fogo. Rafael, no ano de 2024, saiu uma publicação na revista Veja sobre uns áudios em que o senhor Mauro Cid teria dito que foi pressionado pela Polícia Federal nos seus depoimentos. O senhor chegou a conversar com ele ou com algum familiar dele sobre esse assunto? Perfeito, com ele pessoalmente, doutor. O senhor deseja que eu avance? Por gentileza, senhor Rafael. Então, doutor, para responder a contento e esclarecer esse fato específico, eu peço uma liberdade para contextualizá-lo, né? O Coronel Cid vinha de uma prisão cautelar aí, já um pouco extensa, e, lamentavelmente, eu percebo que houve um paulatino afastamento do seu núcleo de amigos mais próximos. O Coronel Cid, e eu digo isso com pureza d'alma, porque eu acompanhei todo o seu período de custódia. Ele manteve um bom ânimo ali dentro da PE, não se abalou, e eu acho que o abalo dele começou a partir do momento que a conduta da defesa dele mesmo acabou implicando demais militares, e isso provocou um certo afastamento, eu arrisco a dizer até mesmo institucional. A partir daí, o Coronel Cid teve como consectário lógico, né, um entristecimento e um abalo ali em seu estado de espírito. Então, o Coronel Cid falou aquelas coisas, mas ele tinha essa necessidade de, por um lado, manter-se fiel a um dever ético militar, que é amar a verdade, e, por outro, não ser justamente o elemento que acaba entregando pessoas, eventualmente subordinados, não por querer, mas por se manter firme na linha de amar a verdade, que, como eu salientei, um dever ético militar. Então, ele, eventualmente, para o círculo mais íntimo, ele tinha necessidade de falar coisas, penso eu, muito irrefletidas e fruto, assim, de uma defesa, digamos, irracional de sua honra. Então, foi nesse sentido nossas conversas. É muito lero-lero, né? Não? Como é que os caras gostam de Bolsonaro e amam a verdade? Não é muito contraditório, não. Não tem nem como, meu irmão, na real, pô. Obrigado, senhor Rafael. Sem mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor Dalacqua. Professor Paulo Gonet. Sem perguntas, ministro. Agradeço a testemunha, capitão Rafael Maciel Monteiro. Está dispensada. Bom dia ao senhor. Brasil, ministro, bom dia.
Os delator peba, né não? As testemunhas do cara, tudo pra falar nada com nada, meu irmão. Chega aí pra tá com os lero-lero desse, dizendo que os militares é uma verdade. Vai ver só que tiração, meu irmão, na real. Enfim, esse aí é o penúltimo, ainda tem mais um aí que foi levado pro Mauro Cid, que vou gravar aqui de sequência. Peço humildemente que se não for inscrito ainda no canal, que se inscreva, aperta no like também, comenta alguma coisa para ajudar o engajamento. Se puder fortalecer com o Pix, é ajudaemfilosofiamarginal@gmail.com, pode ser com qualquer valor. E é isso, e peço que deixe vários comentários se possível, inclusive se puder deixar mais de um, vou ficar tão feliz, meu irmão. Tamo junto, até a próxima, que venha muito churrasco pra nós esse ano. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!